Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana. Vamos começar agora o PET 4, né? Os planos de estudos tutorados de Minas Gerais. Essa a semana 1. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Lembrando que a gente tem vídeo aí todo domingo, então a partir dessa semana, a semana 1, 2, 3 e 4 aí no domingo, ok? Hoje a gente vai falar então sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre os hebreus. Os hebreus são o primeiro povo a ter uma religião monoteísta, né? Eles foram os criadores aí do monoteísmo. O que significa monoteísmo? São aqueles que acreditam em apenas um Deus, né? Então a gente viu que a maioria dos povos antigos eles eram politeístas, né? Então eles acreditavam em vários deuses. E os hebreus vão ser o primeiro povo aí a ser monoteísta. Então eles acreditavam em apenas um Deus, né? Eles acreditavam no Deus chamado de Javé. E eles acreditavam que o povo, né, que os hebreus, eles tinham feito um acordo, eles tinham feito eles tinham recebido de Javé, recebido de Deus um presente, né? Eles teriam recebido de Deus aí uma mensagem de que eles teriam uma terra que seria a terra prometida, né, que seria a terra que Deus havia criado para eles. Essa terra seria a terra de Canaã. Eles eram, né, um povo de origem semita, o povo de origem semita porque eles acreditavam ser filhos de Sem, um dos filhos, ser descendentes, né, de Sem, um dos filhos de Noé. E eles então teriam recebido de Deus essa mensagem de que eles deveriam ir para essa terra prometida, que é Canaã. Então, eles foram para essa terra e se estabeleceram por lá, né? E lá eles montaram uma sociedade que era o que a gente chama de sociedade patriarcal, né? O patriarca era normalmente o homem mais velho e ele tinha muito poder aí dentro da sociedade. Os patriarcas hebreus mais famosos aí são Abraão, Isaac e Jacó. Okay? Então, esses aí são os três patriarcas mais famosos. Em determinado período, né, num período de seca, eles não estavam conseguindo criar animais, produzir alimento na terra de Canaã, né, região da Palestina, e então eles foram para o Egito. Então eles chegaram lá no Egito, e no Egito eles foram escravizados, então eles se tornaram escravos no Egito. Em determinado período histórico, eles praticaram o que a gente chama de êxodo. O que vai ser o êxodo? Quando eles saem do Egito e voltam para a terra deles, né, que seria Canaã. A gente tem até essa passagem famosa aí, porque teria sido Moisés que teria retirado aí os hebreus lá do Egito e levado eles para a terra prometida deles, que era Canaã. Quando eles chegaram na terra deles, já tinha outros povos vivendo ali, né? Então eles foram embora, outros povos foram para ali, eles precisaram entrar em guerra contra esses povos. Nesse período eles vão ser governados aí pelos juízes, né? A gente vai ter os juízes mais famosos aí, vão ser o Gideão, Sansão e Samuel. E eles vão precisar se unir para poder batalhar com esses povos que estavam vivendo ali. Então a gente vai ter então a formação de uma monarquia, a gente vai ter um poder único, né? Então a gente vai ter os reis, né? Os três principais reis aí vão ser Saul, Davi e Salomão, né? O Davi vai criar como capital aí Jerusalém, e Salomão vai ficar famoso pelas grandes construções e pelo desenvolvimento. A cultura hebraica ela vai ser uma cultura muito importante. Em determinado período a gente vai ver que os hebreus vão se dividir, né? Eles vão se dividir em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Depois, eles vão acabar sendo dominados por outros povos, eles vão ser escravos na Babilônia, depois eles vão tentar retornar às suas terras. Pessoal, os hebreus também são chamados do povo da Bíblia. Por quê? A principal fonte para o estudo dos hebreus é a Bíblia. Então, a maioria das histórias que se tem dos hebreus, elas estão contidas na Bíblia, né? Principalmente aí no Antigo Testamento. Beleza? Né? Lembrando aí que a gente não está falando de uma questão religiosa, mas de uma questão histórica, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os fenícios, um povo voltado para o mar. Então, os fenícios, eles viviam numa região em que eles não tinham muitas terras férteis e eles viviam próximo à costa. Então, como eles não podiam produzir muito alimento, eles vão se dedicar principalmente ao comércio. Então, eles vão realizar o comércio com diferentes áreas.
Uma das criações principais de fenícios vai ser o alfabeto. Uma das principais características deles vai ser a criação do alfabeto, né? O alfabeto fenício. Por quê? Antes, a gente tinha aí os símbolos que significavam algumas palavras. Agora a gente vai ter aí a formação de letras. A gente tem um alfabeto e a gente vai juntando essas letras para poder formar as palavras. E isso foi uma criação dos fenícios. Por que eles criaram isso? Eles criaram o alfabeto justamente para poder facilitar o comércio, né? Para que eles conseguissem comercializar com mais lugares, que eles conseguissem registrar melhor, né, o seu comércio em si, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre os persas. Os persas vão formar um império. O que significa um império? Significa que eles conquistaram diversos povos, né? Então eles vão ter um império bem grande. Para administrar esse império, eles criaram aí uma rede de estradas, né, que podia levar as pessoas, né, de um lugar para o outro do império. Uma curiosidade aí sobre eles é que eles criaram um sistema de correio que era muito rápido para a época, né? Como que funcionava? Você tinha, né, de tantos em tantos quilômetros, você tinha um posto que ficava, né, um representante desse correio. E aí a mensagem chegava, esse cara, ele pegava o cavalo dele e ia até o próximo posto, né? E nesse próximo posto, ele fazia um revezamento com outras pessoas. Isso fazia com que as mensagens pudessem se espalhar pelo império muito rápido. Uma outra característica importante vai ser a religião persa, que vai ser o zoroastrismo. É uma religião que ela é próxima do monoteísmo, porque para o zoroastrismo existiriam dois deuses, um bom e um ruim, né? Então eles não eram politeístas, porque eles não acreditavam em vários, eles também não eram mono, porque eles não acreditavam em um, mas eles tinham essa religião que acreditava em dois, né? Um malvado e um bom, né? E uma curiosidade, aí, um fato importante sobre os persas é que eles vão ter uma mistura de cultura. Por quê? Porque eles permitiam que os povos conquistados continuassem vivendo com seus próprios meios, com sua própria cultura, desde que eles pagassem impostos. Então eles não impunham uma cultura só deles, eles permitiam que os povos continuassem com a sua religião, com seus costumes, desde que esses povos pagassem um imposto sobre isso. Beleza? Agora vamos então às atividades. Na número 1 está falando o seguinte: o filme em animação O Príncipe do Egito, produzido pela DreamWorks Animation no ano de 1998 e com direção Brenda Chapman, Simon Wells e Steve Hickner, narra a história de um líder político religioso chamado Moisés, que libertou seu povo escravizado nas terras do faraó. A partir da descrição do filme e da leitura do texto da semana, responda. Então, ele está citando esse filme aí, né, O Príncipe do Egito, e alguns de vocês talvez já tenham visto essa história em novelas, em outros filmes, né? Quem aí seguir alguma religião cristã já deve ter ouvido falar sobre o Moisés. Então agora vamos às perguntas. Na letra A, o filme conta a história de qual povo da antiguidade? Qual povo que a gente está falando que é o povo monoteísta? Os hebreus. Como foi chamado o evento de saída deste povo do Egito em direção a Canaã? Então, quando eles vão, são escravizados e eles voltam, isso é chamado de êxodo, ok? Então, a letra A, Hebreus, e a letra B, Êxodo. Vamos ao próximo aí, ó. Baseado no que foi estudado até aqui e com o auxílio de seu livro didático ou pesquisas na internet, responda: o que é uma religião monoteísta? Religião monoteísta é aquela que acredita em apenas um Deus. Então, todas as religiões que acreditam em apenas um Deus são monoteístas. E aí eu trouxe o exemplo não só de uma, mas de três, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São todas religiões que acreditam em apenas um Deus. E o que é uma religião politeísta? É uma religião que acredita em vários deuses, né? Então a gente vai ter uma quantidade muito grande de deuses. E exemplo dessas religiões: religiões da Grécia Antiga, da Roma Antiga e do Egito Antigo também. Todas elas aí eram religiões politeístas, ok? O que eram as cidades-estado no mundo antigo? Cite uma. Pessoal, essa era a forma de organização deles. Uma cidade-estado é uma cidade independente, que possui seu próprio governo, né, seu governo próprio e autônomo. Então ele não depende de outros lugares. E as principais cidades-estados aí da antiguidade eu trouxe para vocês: Atenas, Esparta, Troia, são exemplos aí de cidades-estado da antiguidade. Preencha no quadro abaixo a qual povo pertence cada característica ou informação. Então, a gente tem aí hebreus, fenícios e persas, e está perguntando aí sobre qual característica
ou informação aí. O alfabeto fonético. Quem que criou o alfabeto fonético? Aqueles que se dedicavam lá ao comércio, que eram quem? Os fenícios. E a religião monoteísta? Qual que é os que criaram a religião que acreditam em apenas um Deus? Os hebreus. Isso aí. Adotou moeda única, né? Uma única moeda para todo o império. Foi quem? Os persas, né? Que formaram aí um império. Lutou contra os gregos em Termópilas. Então eles formaram um império e conquistaram várias terras aí. Quem também? Os persas. Grandes navegadores, que eu falei para vocês que não conseguiam produzir muito alimento, precisavam se dedicar ao comércio. Os fenícios. E foram escravizados no Egito por cerca de 450 anos. A gente tem os hebreus. Isso aí. Então, completem o quadro aí. Fenícios, hebreus, persas, fenícios e hebreus. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo aí, pode me procurar no Instagram. Criei uma playlist que tem todos os pets corrigidos. E até a próxima semana. Valeu, até mais!